Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 9 de março, e depois de mais uma vergonha nesse começo de temporada, essa eliminação precoce no Campeonato Carioca, depois de uma derrota para a Portuguesa, sendo que bastava uma vitória simples em virtude do resultado do Volta Redonda, 3-3 com Boa Vista, a gente tem que falar mais uma vez, e infelizmente tem sido muito necessário diariamente a gente ficar repetitivo em relação a isso, fazer a atribuição de responsabilidades. O Castro tem culpa no cartório, o Textor tem culpa no cartório e, na minha opinião, é o principal responsável. O Mazuco tem culpa no cartório, os jogadores têm culpa no cartório. Quem tem menos culpa nessa história é o Scout, sinceramente. E eu vou falar sobre tudo isso mais uma vez, porque é necessário. É necessário por conta desse quebra-cabeça da SAF. Eu coloquei essa capa desse vídeo aqui com um quebra-cabeça, com vários profissionais que trabalham na SAF Botafogo, justamente porque falta um fundamental para qualquer organização do porte do Botafogo, o diretor executivo, o famoso CEO. E isso, claro, é uma atribuição de responsabilidade do Textor. É ele que tem que chegar e trazer esse profissional, um profissional que vai fazendo muita falta, uma liderança pesada no dia a dia do Botafogo, num momento de crise, porque sim, se antes era um princípio de crise, agora é uma crise instituída. É uma crise que já está acontecendo e é uma crise pesada. Uma crise de confiança, uma crise de credibilidade, uma crise de relacionamento com o torcedor que não esperava, com quase um ano de SAF, ver tudo que a gente já viu em outros tempos do Botafogo. Quando o Botafogo virou SAF, o botafoguense esperava o quê? Vamos viver dias melhores. É um processo de construção, é verdade, não vai ser do dia para a noite, é verdade, mas a gente não vai ficar passando pelas vergonhas que a gente passou no passado por conta de não ter dinheiro para contratar ninguém, para não ter um time minimamente decente. Essa é a verdade. A SAF representou para o torcedor botafoguense esperança, esperança de dias melhores. Esses dias podem ainda acontecer? É claro que pode acontecer. O futebol muda assim, muito rápido. É claro que a gente pode viver dias melhores. O começo da temporada, até o jogo contra o Vasco, não pintava esse cenário tenebroso que a gente tem agora. Pelo contrário, pintava um cenário de crescimento, de evolução. Se na fase ofensiva, no campo e bola, a gente não tinha um time construindo pra caramba, jogando fino, pelo menos na fase defensiva, a gente tinha a confiança de um time que garante competitividade ao Botafogo. Mas nos últimos jogos, tudo isso foi pelo ralo, tudo isso desapareceu. E da mesma maneira sumiu John Textor. Depois daquela entrevista concedida ao Fogão Net no final de janeiro, onde muito foi dito, inclusive por conta de declaração do John Textor, ele havia conseguido naquela ocasião trazer muito torcedor para o lado dele, explicando toda essa situação do RCE, da lei da SAF, todos os problemas que estavam sendo enfrentados. Aquela entrevista ajudou a trazer muito torcedor para o lado do Textor. Só que confiança você constrói e mantém com palavras, mas principalmente com ações. Se você numa entrevista diz que a gente vai começar a intensificar a busca por reforços no mês de fevereiro e isso simplesmente não acontece, vira mais uma palavras ao vento, mais uma vez. E não é a primeira vez que o Textor fala e algo não acontece num dado prazo que ele de repente colocou. Não é a primeira vez. Isso já aconteceu em 2022. Já foi motivo de crítica da torcida. Tá falando muito, fala menos e faz mais. Eu lembro, por exemplo, do Jorge Braga nessa hora. O Jorge Braga detestava dar entrevista. E ele falava, a melhor forma de avaliar o meu trabalho é com resultado. Fazendo as coisas acontecerem, a torcida vai enxergar e dessa maneira a gente mostra progresso. O Botafogo progrediu em algumas áreas, é verdade. Não tem como a gente olhar do começo da SAF para agora, com quase um ano. Nesse dia 11 de março completamos 12 meses, o primeiro aniversário da SAF. A gente não pode dizer que em 2022 não tivemos avanços em nada. Isso seria mentira. Seria simplesmente ignorar uma parte da história para corroborar esse momento de crítica e cobrança que é mais do que merecido e justo. Nós tivemos a reconstrução do elenco, nós tivemos a contratação de vários executivos para várias pastas fundamentais dentro de uma empresa que quer ter um crescimento sustentado. Mas ao mesmo tempo, em outras tantas áreas, a gente viu o Botafogo vacilar e errar. Errar em coisas básicas.
Uma empresa do porte do Botafogo não pode deixar de ter um diretor executivo. O Jorge Braga já saiu há muito tempo e o Taira Ruda tá tapando um buraco há tempo demais. No máximo, o Taira Ruda deveria estar na posição que ele se encontra até o fim de 2022. O Botafogo deveria ter virado para 2023 já com um diretor executivo, alguém trabalhando no dia a dia do clube, alguém entendendo os desafios e vivenciando lado a lado com todos os funcionários esse desafio. Gerenciar uma operação como o Botafogo à distância não é viável, simplesmente não é viável. E o Textor não vai se mudar para o Brasil, todo mundo sabe disso. A residência dele, a família dele, mora nos Estados Unidos. E eu já disse aqui no canal, se o Textor tivesse contratado um CEO, dado a devida autonomia e poder de decisão para esse profissional, e passasse um ano sem pisar no Brasil, eu tava tranquilo. Sabe por quê? Porque aqui a gente teria uma liderança fundamental para a construção do Botafogo que todos nós desejamos. É verdade que essas questões envolvendo a lei da SAF geram desafios que muitas vezes vão impactar sim a operação, mas também é verdade que quando você está à frente da operação, um dos seus papéis é criar as soluções necessárias, não apenas apontar um problema. As soluções têm que ser buscadas e implementadas. O Botafogo precisa contratar, e todo mundo já sabe disso há muito tempo. Não é novidade para ninguém. Desde que fechou o Campeonato Brasileiro, a gente já sabia. Temos lacunas a serem preenchidas nesse elenco. E essas lacunas aumentaram depois, por exemplo, da saída do Jefinho. E querendo ou não, do Júnior Santos. Eram 2 titulares. Isso, claro, não justifica o pífio desempenho que a gente vem tendo desde a partida contra o Flamengo em especial. Não justifica. A gente está enfrentando times de Série C, de Série D, sem divisão. O Castro e sua comissão técnica, assim como os próprios jogadores, deveriam estar apresentando mais. Nada justifica você, por exemplo, passar o sufoco que passou classificando na Bacia das Almas diante da equipe do Sergipe. A vergonha na Copa do Brasil já aconteceu. A gente classificou, é verdade, mas o que aconteceu não será apagado. E a gente não pode esquecer, e não deve esquecer. Foi vergonhoso classificar daquela maneira. Foi uma classificação vergonhosa. O Botafogo provou que isso existe. Avançou a equipe que não merecia. Essa é a grande realidade. E agora, diante da equipe do Brasiliense, partida essa que vai acontecer já na próxima semana, qual é o risco que o Botafogo corre? É gigantesco. O risco de passar uma vergonha, consolidar essa vergonha na Copa do Brasil, é gigantesco. O Mazuco finalmente deu as caras. Também tem muita culpa no cartório, muita responsabilidade naquilo que vem acontecendo. Não em relação às contratações. Essa responsabilidade é do Textor. Ele próprio bateu no peito para falar: quem dá a palavra final sou eu. Mas o Mazuco não poderia ter demorado tanto para aparecer e dar a cara a tapa. O Castro, claro, como treinador, vai dar coletiva pós-jogo. Ele vai estar sempre falando. E tem que fazer isso mesmo. Isso que o Castro faz, de falar a responsabilidade é 100% minha. Isso é uma coisa que, obviamente, ele tem que fazer. Não apaga a responsabilidade dos jogadores, que estão devendo. Esses mesmos jogadores, essa espinha dorsal, no ano passado apresentou mais. Por que no Campeonato Carioca, depois do jogo contra o Vasco, a coisa desandou de tal maneira? Agora, falando a respeito do Mazuco, conforme eu disse, finalmente deu as caras. Finalmente decidiu aparecer. Falou um monte de coisa, disse que realmente não era isso que se esperava, pediu desculpa para a torcida, que é o mínimo, porque isso que está acontecendo não deveria e não poderia estar acontecendo. Isso que está acontecendo, o botafoguense não merece mais uma vez ver acontecer. Então o Mazuco aparece, coloca a cara a tapa, fala um monte de coisa que a gente já sabia ele falaria e deixa bem claro numa das suas declarações: o Castro vai permanecer. Não que essa seja uma decisão do Mazuco, a decisão é do Textor. E aí entra aquilo que a gente disse aqui já algumas vezes no canal. Ontem falei, o Ricardo já falou em outras resenhas, Ricardo tá de férias, não pôde participar do nosso pós-jogo, tá curtindo as férias merecidas, logicamente, mas eu disse aqui ontem, o Textor hoje tem 2 alternativas. Ele vai manter o Castro? Ele continua acreditando que o Luiz Castro é a pessoa certa? Beleza, é prerrogativa dele que é dono. Mas então que traga os reforços de nível diferenciado, que cheguem para de fato agregar peso técnico à equipe,
de modo que o Castro, enfim, depois de quase um ano, possa conseguir fazer esse modelo de jogo dele progredir. Porque até hoje, o que a gente viu foram alguns bons jogos que mereceram elogios esses que foram feitos à época, outros jogos completamente inconsistentes, por exemplo, o Botafogo jogando no estádio Newton Santos, no Brasileiro, e até agora, um time que não consegue ser regular, pelo menos regular no nível que a gente deseja. O Botafogo é sim regular, mas no nível totalmente indesejável, naquela inconstância. O Botafogo é regular nisso, na inconstância. E já era tempo da gente ver um time muito mais estruturado, com um modelo de jogo muito mais estruturado. Então, sinceramente, ou o Textor dá as peças que o Castro precisa e pediu em dezembro, diga-se de passagem, ou então ele demite o treinador. Porque, sinceramente, para fazer isso que o Castro e a comissão técnica estão fazendo nesse momento, não precisa de um treinador europeu que recebe R$1,5 milhão por mês. Não precisa. O Castro foi contratado para poder criar a tal ideia de jogo, Botafogo Way. Mas o tempo sempre cobra as declarações. O tempo sempre cobra as declarações à medida que você não dá as condições para que um certo trabalho aconteça. A tentativa do Castro foi muito válida. A ideia de ter o Botafogo Way é muito válida. Mas vamos relembrar rapidamente a fala do Textor lá em fevereiro de 2022? Faço questão aqui de trazer essa fala do Textor lá em fevereiro do ano passado, a respeito justamente da época que ele demitiu o Anderson Moreira. E deixando claro, eu achava que o Anderson tinha que sair porque para a Série A, o Anderson não tem um histórico assim vencedor na Série A. Na Série B, muito bom. Tanto é que, mais uma vez, ele está na Série B, comandando a equipe do Sport. Mas na Série A, o histórico do Anderson nunca foi esse histórico de, nossa, um treinador de primeira prateleira, sejamos sinceros em relação a isso. Então, devido a isso, eu já achava que, olha, obrigado, não podemos manter um técnico por gratidão apenas, vida que segue, vem outro, que dê certo. Mas vamos lembrar aqui o que o Textor falou naquela ocasião. O que eu vi foi um estilo de futebol que eu não desejo para o futuro do Botafogo. Não quero comentar sobre jogadores em particular, porque são jovens que estão lutando por seu lugar e lutando por nós. Mas se falou muito, inclusive por parte do treinador, se referindo aqui ao Anderson Moreira, que ele não tinha pessoas certas, que ele não tinha o time certo. Bem, você está jogando contra times de divisões inferiores, que não tem nem de perto o time certo para competir com o Botafogo. Então, como nós competimos com esses times? Qual foi o nosso estilo de jogo? Eu vi a organização certa, o posicionamento, o estilo do time, as responsabilidades dos jogadores. Estava claro o que eles precisavam fazer? Qual é a identidade desse clube? Você pode fracassar no que está tentando fazer, mas você pode ver o que está tentando fazer. Eu tive dificuldade de ver o estilo do Botafogo. O que nós estamos tentando fazer? Você pode dizer que nós não temos os jogadores para a Série A, é claro. Isso se referindo àquela época. Nós vamos trazer jogadores, mas essa não pode ser a razão para você explicar o empate ou uma derrota para um time de divisão inferior. Eles também não têm jogadores de Série A. Eu acho que o líder, no caso de Anderson Moreira, não me deu conforto de que iríamos construir esse tipo de organização de futebol completa, com um sistema de jogo reconhecível. Fevereiro de 2022. Não tem nada semelhante com o que a gente está vendo agora? Absolutamente nada semelhante? Eu volto a repetir. Nessa atribuição de responsabilidades, é claro que o Castro tem culpa no cartório. É claro que quando a gente fala de modelo de jogo, o principal responsável é o treinador. E ele já deixou isso muito claro em todas as coletivas recentes. Os jogadores não têm culpa de nada, fazendo aquela blindagem porque a gente sabe que os jogadores também têm sua responsabilidade. Mas a principal responsabilidade pelo desenvolvimento de um modelo de jogo, e se você não tem o material humano suficiente para te proporcionar certo estilo de jogo, se adapte. Pelo menos momentaneamente, se adapte. E a capacidade de adaptação do Castro nessas situações, nessas condições de temperatura e pressão, já se mostraram muito ruins. Muito ruins. O Castro não consegue se adaptar quando você não tem o material humano adequado, quando você não tem as condições ideais de temperatura e pressão. Nesse cenário,
cabe ao Textor dar as ferramentas ao treinador, já que ele não será demitido. Isso tá muito claro. O Textor não vai demitir o Castro e o Castro não vai pedir demissão. Então dê os reforços de nível superior. Dê as condições que foram prometidas lá atrás. Caso contrário, a gente vai estar perdendo tempo. E tempo é dinheiro. O John Textor, mais do que ninguém, deveria saber disso, né? Enfim, um desabafo em forma de avaliação do que tá acontecendo. Tá ruim pra caramba, o bolo solou e a cereja desse bolo solado e ruim foi o jogo de ontem contra a equipe da Portuguesa. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão. Quero saber sua opinião. Na hora do almoço eu tô de volta, tamo junto e até a próxima.